Finalmente o fim do conflito, o fim da guerra Estados Unidos versus Irã. E os mercados estão comemorando, S&P na máxima, dando um baita rally. E Bovespa já voltou a fazer novas máximas históricas a mais de 194 mil pontos. Dólar versus real nas mínimas, a gente está vendo aí pela primeira vez em muito tempo o real se valorizando muito em frente ao dólar, voltando para patamares perto de R$5. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O mercado já está vendo o fim do conflito e qual pode ser o próximo grande trade do mercado daqui para frente. Kevin aqui, pessoal, e vamos falar um pouco mais sobre essa possibilidade de realmente ser o final do conflito. Eu mencionei na segunda-feira à noite, logo depois do anúncio do Trump, de que ele daria um cessar-fogo de 2 semanas para o Irã, que provavelmente ali a gente estava entrando no fim do conflito, que para os mercados a guerra Estados Unidos versus Irã tinha chegado a um fim. E a gente tem visto que isso tem sido verdade, pelo menos no curto prazo, porque as notícias não param, a gente continua tendo notícias bem relevantes nos últimos dias em relação ao conflito, só que os mercados já não estão fazendo mais tanto preço. Israel atacou Hezbollah no Líbano, o Irã ameaçou sair do acordo de cessar-fogo, a gente ainda tem aqueles 10 mandamentos, né? Os 10 exigências que ambos os lados estão pedindo para que esse cessar-fogo se torne uma paz mais duradoura, mas isso não tem mais feito tanto preço nos mercados, né? Nem sequer o Estreito de Hormuz de fato voltou a ter um fluxo relevante, como a gente pode ver aqui, o fluxo ele não tem voltado tão bem, a gente precisa ver como vai estar o fluxo no dia de hoje, obviamente, mas ele melhorou, mas ainda comparado com o que era antes, obviamente não é nada, e mesmo assim os mercados têm renovado máximas históricas, os mercados têm subido, e a grande pergunta que fica é, ok, para onde os mercados vão agora? Qual é o próximo grande tema? Qual é o próximo grande trade da Bolsa? Na minha opinião, eu acho que essas empresas, principalmente ligadas a petróleo, que performaram muito bem durante todo o conflito, eu acho que grande parte desse tema vai se esvaziar daqui para frente. Não significa que elas vão dar resultados ruins. Não, a gente vai manter provavelmente essa ideia do petróleo no higher for longer por algum tempo, tá? A gente com certeza tem aqui uma média de preço de barril de petróleo mais perto dos 85, 90, mesmo que o estreito volte à sua normalidade ao longo dos próximos meses. E isso, obviamente, tenderia a beneficiar muitas empresas de petróleo, especialmente as que ainda estão relativamente baratas, mas eu acho que parte desse trade já foi, eu acho que parte do que tinha para precificar já está precificado e o mercado agora vai começar a olhar para outras coisas. Que coisas? Eu acredito que especialmente o que ficou para trás, o que caiu muito por conta do conflito, tá? Então, se a gente falar de Brasil, é mais difícil, porque Brasil, de fato, está num momento muito bom, né? A Bolsa já está de volta na máxima, dólar na mínima, a gente vê que pouquíssimas coisas aqui caíram muito nesses últimos dias em Brasil. As coisas que eu mais gostava de Brasil, que são Rap Vida e Uzi Minas, andaram muito, né? Rap Vida saiu ali do pós-balanço a R$7 para mais de R$11, agora já subiu mais de 60%. Uzi Minas também já saiu de R$6 para quase R$8 agora, então já subiu muito também. Então, os cases que eu mais gostava de Brasil já andaram muito bem e a gente está entrando em um cenário de Brasil agora para frente que muito provavelmente o Banco Central vai cortar menos os juros do que o mercado esperava inicialmente. A gente está entrando próximo dessa volatilidade que vai começar a ter de eleições, que nos próximos trimestres aqui deve ser o grande tema do país, e a gente está com a bolsa nas máximas e o dólar na mínima. Ok, o small caps ficou para trás, mas por um motivo, né, obviamente, os juros não vai cair mais tanto. Eu acho que tudo isso culmina para talvez a gente não ficar caçando trade em Brasil, esperar oportunidades melhores aparecerem em Brasil e começar a olhar para fora, para outras coisas que podem ter oportunidades melhores nesse momento. E o que? O que teria oportunidades melhores? Eu gosto sempre de pensar que o mercado é movido por temas. O grande tema do último mês aqui, 1 mês e meio, tem sido o petróleo. Tem sido Estados Unidos versus Irã, tem sido fertilizantes, tem sido produtos agrícolas, tudo o que gira em torno dessa paralisação do Estreito de Hormuz, de uma desaceleração global. Esse tem sido o grande tema do mercado nos últimos 1 mês e meio aqui. Para a gente ganhar dinheiro no mercado, a gente tem que tentar entender para onde o mercado vai, qual é o próximo grande tema. E eu acho que o próximo grande tema do mercado vão ser empresas de tecnologia. Eu acho que o mercado vai voltar com tudo para esse tema de tecnologia e inteligência artificial nesses próximos meses, especialmente porque o Donald Trump vai se encontrar
com o Xi Jinping, né? Eles vão se encontrar daqui a um mês. No dia 14 de maio tem o encontro entre eles. 14 a 15 de maio você tem o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping. E eu acredito que durante a cúpula desse encontro, que já é muito esperado, o grande tema do mercado vai ser em torno de inteligência artificial. Porque esse é o maior confronto geopolítico entre os dois países nesse momento. A inteligência artificial se tornou a viagem à lua dessa Guerra Fria atual que a gente está, e eu acho que esse vai ser o tema de qual país está com melhores modelos, qual país está mais avançado, e aí a gente pode ver de fato esse trade voltando para algumas dessas empresas de tecnologia americana e de tecnologia chinesa. As empresas tech americanas, a gente sabe que tem várias e eu gosto delas nesse momento. Já fiz o último vídeo falando sobre Nvidia, do qual eu vou deixar aqui na descrição para caso vocês queiram ver. Eu também citei a Amazon, que também é um trade interessante. A Amazon, ela está numa posição, ela se colocou numa posição bem interessante, né? Porque o grande medo do mercado, e a Amazon tem sofrido nos últimos meses, tem sido por conta de o mercado achar que a inteligência artificial de alguma forma pode disruptar o e-commerce, que as pessoas deixem de usar, por exemplo, o site da Amazon e comecem a fazer pedidos direto no ChatGPT, mas o movimento da Amazon foi perfeito, né? Eles investiram 30 bilhões de dólares na OpenAI, e eu acho muito difícil de acreditar que a Amazon teria feito um investimento tão grande caso eles não levassem algum tipo de vantagem aqui comercial, algum tipo de relação direta com algum movimento, caso esse movimento de e-commerce via inteligência artificial aconteça, a Amazon está inserida. Provavelmente eles têm alguma parceria inclusa aqui. Então eu gosto da Amazon nesse momento. A empresa sofreu muito por conta do preço do barril de petróleo subindo, que vai comprimir as margens da empresa. Grande parte do custo da Amazon é a entrega e, obviamente, o preço do barril de petróleo mais alto compromete o custo dessas entregas. Então, também a Amazon pode sofrer num curto prazo por conta disso. Mas eu acho que, no final do dia, a Amazon tem feito os movimentos certos, ficou barata. Citei a Meta também, que já andou bem. Então, as empresas tech americanas como um todo já têm andado. E eu acho que o mercado pode começar a ir especialmente para as empresas techs da China, que tem performado muito bem, e obviamente o Xi vai querer mostrar para o mundo o quanto as empresas de tecnologia chinesa estão batendo de frente a frente com a tecnologia americana. E a China não saiu tão ruim desse conflito se a gente parar para pensar, porque a China ela se preparou para isso, né? Entre as empresas que são importadoras de petróleo, empresas que são importadoras de energia no mundo, a China era uma das mais bem preparadas, né? A China tinha reservas muito grandes de petróleo, ela se preparou para esse movimento, então você vê aqui que mesmo em relação a vários outros países do mundo que sofreram muito com essa alta do preço do barril de petróleo, a China, por ser uma importadora de energia, conseguiu se sair relativamente bem dessa situação como um todo. Provavelmente eles vão conseguir manter uma posição mais vantajosa daqui para frente, e as empresas tech chinesas, elas estão relativamente baratas em relação às techs americanas. Se a gente der uma olhada, tá nas mínimas a relação risco-retorno entre o par Nasdaq versus o QWEB, que é aquele índice, aquele ETF de empresas de tecnologia chinesas. Então, para a gente simplesmente voltar para os patamares que estavam em setembro do ano passado, tem que subir 51%. Essa diferença entre o KWEB e o Nasdaq tem que se valorizar cerca de 51%, o que é bastante coisa. Essa conversa de empresas tech chinesas, esse tema, tem sido algo recorrente, né? Ele vem e vai no mercado já nos últimos anos. Eu sou uma das pessoas que tem ficado bastante, que tem falado bastante sobre esse trade de tech chinesa já há algum tempo. Para quem se lembra e para quem me acompanha há mais tempo, lembra que eu fiquei bem otimista com China lá em 2024, no início de 2024, as minhas maiores posições eram em empresas chinesas. E se a gente der uma olhada, né, ninguém fala disso, ninguém percebeu isso, mas o que mais andou no mercado nesses últimos 2 anos foram as empresas tech chinesas. Então, olha só que engraçado, né? Ninguém fala sobre isso. Só que se a gente somar o retorno acumulado de 2024 e 2025, o KWEB, que é o principal ETF de empresas de tecnologia chinesa, ele deu o melhor retorno do mundo em relação ao Nasdaq, em relação ao S&P, em relação ao MSCI mundo, tirando o S&P, em relação a mercados emergentes. Pegando todos esses principais ETFs do mundo,
o KWB, as empresas tech chinesas, foram as que tiveram o melhor retorno. Só que ele não ficou divulgado na mídia, né? Porque se você vê aqui em 2024, eles tiveram um retorno bom, só que o Nasdaq e o S&P performaram melhor. E em 2025 eles também tiveram um retorno muito bom, só que você teve um boom muito forte de mercados emergentes que ficou na mídia e ninguém percebeu que, se você somar o retorno acumulado, o que mais tem bem performado nos últimos anos tem sido empresas tech chinesas. Agora, por quê, né? Por que ninguém fala disso, né? Existe uma mídia muito negativa, ocidental, em relação a se investir na China. Né? E isso é muito alimentado principalmente pela mídia americana, que não quer que você invista na China. Né? Mas a verdade é, se a gente pegar os retornos acumulados, a China tem sido um excelente investimento. Né? E justamente nesse momento onde a gente tem um debasement, né? Essa queda mais forte do dólar, os investimentos em China têm visto novos fluxos de outros lugares que não só os Estados Unidos. Né? Porque a China, se você pegar, por exemplo, o retorno total em dólar, né, do S&P, ele foi bem relevante, mas para quem mora na Europa, por exemplo, e teve esse retorno visto em euro, viu esse retorno ser muito mais baixo, né? Por quê? Porque o euro se valorizou muito em relação ao dólar nesse período. Então, para quem estava investido no S&P, só que tinha como principal moeda o euro, ou o franco suíço, ou coroa sueca, para quem tinha investimentos nestes países no S&P, viram retornos muito menores, porque a valorização das moedas locais, ou seja, por conta da queda do dólar, desse debasement que está acontecendo, os retornos foram muito menores, se você não tinha uma proteção na moeda. E isso, obviamente, fez com que parte desse mercado acabasse vendo oportunidade de levar fluxo para outros lugares, como a China. Então, os ETFs chineses receberam grande fluxo nesse período, principalmente vindo da Europa. Então você vê que o europeu alocou cerca de 6,2 bilhões de dólares, enquanto os americanos alocaram apenas 1,2 bilhões de dólares nesse período, justamente porque o europeu estava enxergando que investir nos Estados Unidos, com esse debasement, com essa queda mais forte do dólar acontecendo, gera retornos menores. A gente acaba tendo que se proteger via moeda, que não é o que o europeu em geral quer. Então ele acaba indo investir em outros locais, como a China. A China se tornou um excelente hub de investimento para esses países. E se a gente parar para olhar, mesmo depois desse movimento muito forte do KWB, desse movimento de empresas techs chinesas no acumulado dos últimos 2 anos, a gente ainda tem muito espaço para subir. Tá? Esse é o melhor de tudo. Porque se a gente olhar mercados emergentes, o índice de mercados emergentes estão muito próximos da máxima histórica de 2021. O Nasdaq está muito próximo da máxima histórica de 2025. O S&P está muito próximo da máxima histórica. Praticamente todos os índices do mundo estão próximos aqui das máximas históricas. Enquanto isso, se a gente olha para o mercado chinês, as empresas, principalmente esse ETF, o KWB, ele ainda precisa subir. Ele ainda está 65% atrás da máxima histórica dele. Então assim, apesar de ter um retorno acumulado nos últimos 2 anos mais alto do mercado, ele ainda está muito longe das máximas históricas, o que mostra pra gente que ainda tem muito espaço para ele subir, né? Tem muito espaço para as empresas tech chinesas performarem muito bem, né? O mercado, de novo, ele tenta criar essas narrativas muito ruins para o mercado chinês, falando que não é investível, enfim, gerando uma série de narrativas negativas, mas a gente viu aqui, ele tem performado muito bem, tem sido um dos melhores índices nos últimos anos, ainda longe de alcançar suas máximas históricas. E a gente ainda tem toda a questão da moeda chinesa, que também vai contribuir para que a gente tenha um retorno melhor, porque se a moeda chinesa se valoriza, obviamente as empresas chinesas passam a ter mais lucro. Né? Se a gente der uma olhada aqui, essa é a relação yuan, né, da moeda chinesa versus o dólar, e quanto mais valorizado fica o yuan, é essa linha roxa aqui no gráfico, mais, né, tende as empresas chinesas também performarem bem, porque, obviamente, né, se a empresa tem um lucro em yuan, esse lucro ele fica mais alto em relação ao dólar conforme o yuan vai se valorizando. E olha só como abriu essa boca de jacaré recente. Então você teve uma queda aqui muito forte do KWB desde setembro para cá, enquanto o yuan seguiu se valorizando muito forte, o que significa que em dólar as empresas chinesas estão ficando cada vez mais baratas. Elas vão entregar mais lucros, elas estão ficando cada vez mais baratas. Então assim, me parece que é um excelente momento para se começar a olhar empresas chinesas. Sim, é verdade que todo esse conflito ele vai colocar um ponto de interrogação no crescimento do mundo, no crescimento global, e a China depende muito desse crescimento global.
no consumo. É verdade, de fato tudo isso é verdade e a gente pode passar por um período aqui onde o mercado vai ficar preocupado com recessão, que qualquer notícia de uma possível recessão global por conta desse choque de petróleo vai fazer preço. Só que enquanto essa recessão não acontece, as empresas chinesas tenderiam a performar muito bem. E principalmente porque com a chegada desse encontro entre o Xi Jinping com o Donald Trump, eu acho que esse tema de techs chinesas vai voltar com tudo e as empresas tech chinesas estão preparadas para isso. A Alibaba tem sido talvez a grande vertente de tecnologia ligada à inteligência artificial na China. A gente viu que dentro do plano quinquenal da China, eles têm abordado muito forte esse sentimento de tratar principalmente de crescimento interno, autossuficiência e inteligência artificial. Essa é a diretriz principal do plano quinquenal da China, que vai capturar esse período de 2026 até 2030. Tá? Então os principais destaques são as ambições chinesas para o desenvolvimento de tecnologias ligadas à inteligência artificial nos próximos 5 anos. Para vocês terem ideia, esse termo de inteligência artificial ele é mencionado 42 vezes num documento de 141 páginas, que é o documento do Plano Quinquenal da China, que é as principais diretrizes de para onde vai a economia, o governo chinês nos próximos 5 anos. O termo bastante utilizado no documento também é autossuficiência. A China também quer depender cada vez menos do mundo. A autossuficiência chinesa não se limita só ao setor tecnológico, mas também à segurança alimentar e energética. O país planeja elevar sua taxa em sementes centrais de agricultura para 85% até o final desta década e importar de forma moderada alimentos essenciais, que nesse ponto o Brasil, principal exportador de carne e soja para a China, é quem pode sair perdendo. Então a China, além de ter um movimento de querer se impor muito forte como uma vertente, uma frente tecnológica de inteligência artificial, eles também estão muito focados nessa questão da autossuficiência, em depender cada vez menos do mundo. E isso significa depender menos de energia, ou seja, menos de petróleo, e menos de importação alimentar, né? E aí é que entra essa parte do Brasil que pode acabar sendo exposta. Então aqui são os principais pontos do plano nacional chinês, que é atingir uma taxa de penetração de IA em 90% da sua economia até 2030. Então a China quer que IA esteja em tudo na economia chinesa até 2030. Descobrir novas reservas de petróleo e gás para se blindar das importações. A gente já viu que a China tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Né? São bilhões de barris, cerca de 400 bilhões de barris em reserva, que dá praticamente 120 dias de consumo da China, é a maior reserva do mundo hoje. Autossuficiência em 85% das sementes centrais para a agricultura. Estimular o consumo doméstico como principal motor de crescimento econômico. Esse é um outro ponto muito importante, né? Porque a China, eles nunca tiveram essa frente de crescimento econômico voltado a consumo. Eles querem cada vez mais estimular isso, que de novo é um fator positivo para e-commerce, para empresas como a Alibaba. Concluir o segundo gasoduto com a Rússia para aumentar o intercâmbio de gás natural para 50 bilhões de metro cúbico por ano. Inaugurar 4 novos aeroportos e avançar na construção de mais 2, conectar as duas regiões por uma linha de ferro de 2 km. Concluir 5 projetos de desvio de recursos hídricos. Então, assim, é isso. Tá, acho que as principais palavras aqui para se capturar são consumo interno mais forte, autossuficiência energética e alimentar e inteligência artificial. Essas são as 3 frentes principais para onde a China vai buscar ir nos próximos anos, aqui nos próximos 5 anos, e isso é muito importante porque quando a China coloca esses planos quinquenais, quando ela traz isso para o mercado, ela vai atrás. Tá? Então o mercado tem que ficar muito de olho para esses movimentos, porque mostra para onde a gente deveria estar olhando. Então é isso, a gente deveria estar olhando para a tech chinesa, a gente deveria estar olhando para como a China constrói e deixa de ser dependente do Ocidente, principalmente em relação à tecnologia e inteligência artificial. E a melhor plataforma hoje, a maior aposta da China nisso, provavelmente é o Alibaba. Né? A empresa ela tem investido muito forte em inteligência artificial. O Qwen, que é um modelo de linguagem de inteligência artificial do Alibaba, já tem cerca de 1 bilhão de usuários. Já é tão grande quanto o ChatGPT, quanto o Cloud no Ocidente. O Alibaba tem inclusive inaugurado agora uma frente de data centers com chips próprios. Então o Alibaba está desenhando os seus próprios chips, que é o que a Nvidia faz. Então olha só que coisa maluca, né? O Alibaba ele é uma empresa de e-commerce, como a Amazon.
ele tem uma parte de cloud service que é muito forte, que inclusive tem crescido muito. Se a gente olhar a parte de cloud do Alibaba, cresce tão forte quanto todos os principais serviços de nuvem do mundo. Então olha só, o Baba tem crescido mais que o AWS da Amazon, mais que o Google, e só não está ganhando ainda do crescimento forte que tem a Azure da Microsoft, mas que com essa linha reta para cima logo pode estar passando também o crescimento forte do Azure lá fora. Então dá só uma olhada, o Alibaba ele está iniciando essa frente, onde eles também estão construindo agora data centers com mais de 10 mil chips próprios para rampar inteligência artificial na China. Então o Alibaba, junto com essa empresa China Telecom, que é uma empresa estatal chinesa, de novo, a China mostrando o que ela se compromete no plano quinquenal. Se eles falaram que eles vão investir em inteligência artificial, acredite, eles vão investir em inteligência artificial. Eles estão lançando esse data center dentro do solo chinês para ser essa principal frente de infraestrutura de inteligência artificial na China, com mais de 10 mil chips e todos desenhados aqui, todos criados e desenhados pela China. Então, imagina o seguinte, o Alibaba está fazendo algo parecido com o que o Google fez com as TPUs, lembra? Quando a gente começou a falar que o Google era a empresa que talvez estivesse mais à frente em relação a todas as outras inteligência artificial, porque o Google, eles não só tinham a parte de cloud, eles não tinham só todo o caixa e o fluxo operacional do Google, que é muito forte, como eles também estavam desenhando chips para inteligência artificial, que são as TPUs. O Alibaba está fazendo isso. Eles têm o modelo de linguagem, que é o Qwen, eles têm a frente que gera muito caixa, que é o e-commerce, eles têm muito caixa, mais de 40 bilhões de dólares em caixa. Eles também estão desenhando os próprios chips agora para não depender da NVIDIA. Então, aqui eles falam que esses modelos de inteligência artificial da China, obviamente eles não estão ainda no mesmo patamar que os modelos, as GPUs da NVIDIA, mas que ainda assim são modelos muito fortes, que são suficientes para a tecnologia chinesa, para o que eles estão se propondo a fazer. E isso é uma frente que está ligada também ao plano quinquenal da China, Eles querem ser autossuficientes, eles querem não depender tanto do Ocidente e principalmente dessa tecnologia da NVIDIA, das empresas americanas. Então, é isso, a China colocando esse plano em prática. A gente não sabe como vai ser o acordo, a conversa, o encontro entre o Trump e o Xi. A gente pode ter uma diminuição nessas restrições que os Estados Unidos impôs na China para acessar os semicondutores, os chips que a NVIDIA desenha, mas a verdade a China também não quer depender disso. E o tema importante desse encontro entre os dois se a gente acabar saindo desse encontro com o mercado acreditando que existe uma paz maior entre os dois países, que existe um acordo mais formal e de longo prazo entre esses dois países, que vai gerar mais estabilidade, a China vai sair muito vencedora de tudo isso. E eles já estão preparados para tudo isso. Então, o Alibaba tem aqui essa frente de negócio, onde eles desenham esses chips via essa unidade que é a T-Head. E aqui é basicamente o que a gente já falou, Então, eles desenham os chips, eles constroem os data centers, eles desenvolvem os próprios modelos de linguagem de inteligência artificial. Eles têm a própria parte de nuvem por onde eles rodam por trás, eles têm a frente de e-commerce. O Alibaba se tornou essa empresa totalmente completa e verticalizada em todas as pontas, E o Alibaba, o CEO do Alibaba, ele está criando esse comitê de tecnologia, obviamente para acelerar a parte de IA, de desenvolvimento de inteligência artificial dentro da empresa, que vai muito em linha com o plano quinquenal da China. Obviamente ele vai receber muito suporte do governo para isso, como a gente já tem visto aqui a China Telecom entrando junto com eles nessa frente de data centers lá na China. E aqui fala que existe um foco muito grande em construir esses data centers em grande escala na China para lidar com toda essa demanda interna que tem na China para tecnologia de inteligência artificial, o Qwen principalmente. Enquanto as empresas tech americanas estão gastando mais de 700 bilhões de dólares no ano para construir os data centers de inteligência artificial, infraestrutura de inteligência artificial, as empresas chinesas estão tomando uma frente diferente, uma estratégia diferente. Elas estão gastando muito menos com inteligência artificial e tentando focar principalmente nas frentes aonde vão gerar mais receitas no futuro. Então essa é a grande diferença para os modelos americanos para os modelos chineses. Enquanto os modelos americanos estão mais generalistas, meio que dando tiro para todo lado, criando
infraestrutura gigantesca e esperando monetizar isso lá na frente de alguma forma, a China está levando essas frentes de infraestrutura de inteligência artificial e esse investimento para lugares onde eles acreditam que vai gerar uma receita maior. E a expectativa é que esses data centers escalem para mais de 100 mil chips, ou seja, a expectativa é que essa parceria entre a China Telecom e o Alibaba cresça em 10 vezes nos próximos anos aqui. Então é isso, essa é a minha aposta para esses próximos meses do mercado. Eu acho que o grande tema vai ser esse confronto, esse embate direto entre empresas de tecnologia, principalmente ligadas à inteligência artificial, americanas versus chinesas. Eu acho que tem espaço para valorização dos dois lados, mas que talvez as empresas chinesas aqui tenham um espaço maior para correr nesse curto espaço de tempo, a depender de como for esse encontro entre o Trump e o Xi. Se correr tudo bem, eu acho que o KWB, que algumas empresas tech chinesas como o Alibaba, tem muito a performar. A gente já vê que o S&P e praticamente tudo lá fora está performando muito bem desde o anúncio de cessar fogo na segunda-feira, e eu acho que isso também deve continuar, com exceção de Palantir, que a gente tem um short. Se você quiser saber mais, tá tudo lá no grupo fechado. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se você concorda que esse tema de tech China pode ser o próximo grande tema do mercado. E se você quiser saber mais sobre os trades, acompanhar mais o que a gente tem feito, tem o link aqui embaixo do nosso grupo fechado, tá aí na descrição. Basta, se você também quiser, pode deixar aqui nos comentários o que você quer fazer parte, a gente entra em contato com você. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de atualização. E nos vemos por aí. Valeu e até mais.